dia, a hora, a oportunidade e a conveniência para poder chegar no ar. Aqui a voz de Newton Marques, um grande A de abraço, um F de fortalecimento, um S de saudade. Ei, já estava com saudade. Vamos que vamos agora entreter. Mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo aí. Ei, esquece não, volta aí novamente, levanta da poltrona, folgado. Vamos que vamos aí ao direito à informação. Exatamente o que você está ouvindo, o direito à informação. Vamos entreter. Estou aberto à sua dúvida, à sua complementariedade. Estou aberto aí, a qual seja aí, mete o comentário abaixo e faça a união, a força. Vamos que vamos acerca de uma temática, acerca da homologação de sentenças penais estrangeiras. Entretanto, senhores, com o advento da modernização, da globalização e da universalização, ficou mais fácil locomover-se entre diferentes nações de um lugar para outro. Com o avanço da ciência, da tecnologia, dos aparelhos cada vez mais arrojados, a máquina, que tornou-se uma prática lícita ou ilícita em um país de locomover de um lugar para outro. Entretanto, senhor, esta matéria acerca do procedimento de homologação das sentenças penais estrangeiras no Brasil, nas últimas décadas, e que temos vivenciado com o advento da modernização e da globalização, está cada dia mais fácil locomover-se em questões de horas de um lugar para outro, sendo possível, por exemplo, o indivíduo cometer um ilícito penal em um país e depois locomover-se imediatamente para o outro, ou fugir para o estrangeiro, cometer um crime em um país e ser condenado no mesmo. Mas certas medidas, certas precauções referentes a penas geraram efeitos em nosso país. Entretanto, cada estado exerce o seu papel de poder sobre o seu território, sobre a sua própria jurisdição. Ou seja, cada estado exerce jurisdição sobre o seu território e somente sobre este. Sendo assim, é necessário o quê? O reconhecimento das sentenças penais estrangeiras, para que estas produzam, entretanto, efeitos no território brasileiro. Como podemos entender e analisar o efeito dessa sentença estrangeira relacionado aqui ao Brasil, ou vice-versa, sentenças estrangeiras aqui no Brasil relacionado aos países vizinhos? O cenário mundial é propício que o reconhecimento e a execução de sentenças penais estrangeiras é um assunto relevante quando queremos tratar de combate o quê? A criminalidade internacional. Entre esses, temos vários, como o terrorismo, como crimes de tráfico de drogas, ou de órgãos, ou de outros semelhantes. Consequente para garantir o quê? Às vítimas a reparação pelo mal sofrido. Para que seja possível esclarecer essas dificuldades, essas tendências dessas sentenças penais do objeto da tutela, devemos analisar o que é a possibilidade e a utilidade do reconhecimento de sentenças penais estrangeiras, para viabilizar o que as execuções, essas devem ser reconhecidas plenamente no Brasil, apesar que existem doutrinadores que discordam dessa tal possibilidade. Quanto às perdas e danos, quando se tratamos de delinquentes condenados no processo de crime, pensamos que não pode ser havido por força de sentença condenatória estrangeira, se bem que alguns vão dizer que na doutrina, escritores, comentaristas, ver nessa parte da condenação um efeito civil,
que possa ter execução extraterritorial. Não vemos como fazer essa distinção nos efeitos de uma sentença, reconhecendo em parte dela o que força executória extraterritorial, que é negada num todo. Entretanto, se a sentença penal que foi proferida no estrangeiro terá eficácia no território brasileiro, é necessário que a mesma seja homologada por quem? Pelo cara, o STJ, e que ela se venha se adequar às hipóteses legais previstas no nosso ordenamento. Por exemplo, se o réu vier a cumprir uma parte da pena, o réu que praticou um ato ilícito no exterior e vier cumprir uma pena aqui no Brasil, como será computada a pena que terá também um efeito lá no exterior? E assim como o réu estrangeiro aqui no Brasil, que praticar um ato ilícito, um crime, a pena que foi cumprida aqui, como ele pode ser extraditado ou cumprir o restante da pena, vai depender de quais circunstâncias e quais são as aplicações para o crime, para aquele crime específico, ou as penas, se são iguais, ou vão somar, ou vão diminuir. Vai depender de cada caso, uma circunstância diferente. Os dispositivos que regulamentam esse procedimento no Brasil: a Lei de Introdução do Código Civil, no artigo 9º do Código Penal, que dispõe sobre a eficácia de sentença estrangeira, e o capítulo 3 do livro 5 do Código de Processo Penal, nos seus artigos 787 a 789, que dispõe sobre homologação de sentenças estrangeiras. A sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências. Isto para obrigar o condenado à reparação ou que de dano, à restituição e outros efeitos civis. Nesse caso, a homologação depende de pedido da parte interessada e para sujeitar o indivíduo à medida de segurança. Entretanto, as restrições relativamente à ofensa à soberania nacional, aos bons costumes ou à ordem pública são naturalmente aplicáveis também às sentenças penais estrangeiras, sendo isso assegurado que, aliás, em grande parte pela exigência de que a lei brasileira produzisse na espécie as mesmas consequências, sendo que a homologação depende da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. O disposto nessa matéria demonstra que nem todas as sentenças penais estrangeiras são objetos de homologação no Brasil. Entretanto, nesse viés, o legislador se limitou aos casos dos quais poderia haver o interesse efetivo de que a decisão viesse produzir efeitos no Brasil, sendo, portanto, uma análise do objeto da homologação apenas as sentenças condenatórias e não as absolutórias. O reconhecimento das sentenças estrangeiras se sujeita a um juízo de deliberação que não examina o mérito mesmo, mas apenas vai verificar se a mesma atende determinados requisitos formais. Esses requisitos formais estão previstos no artigo 788 do Código de Processo Penal e no artigo 15 da Lei de Introdução ao Código Civil, sendo verificado de acordo com o artigo 17 da LINC, à luz do princípio da ordem pública, do respeito à soberania nacional e também o respeito aos bons costumes. Os requisitos são, primeiramente, estar revertida das formalidades externas necessárias segundo a legislação do país de origem, haver o que sido proferido por juiz competente mediante citação regular, segundo a mesma legislação, ter passado em julgado e estar revestido o quê? Das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida. Estar devidamente autenticado pelo cônsul brasileiro. Estar traduzida por quem? Pelo cara, pelo intérprete autorizado, tradutor público. Vale então, aqui a diferença, mora aqui. Com relação aos requisitos,
disposto em seu país de origem de sentença, tem como língua pátria o português, cara. Apesar das diferenças estilísticas, as mesmas não precisam ser traduzidas. Além do mais, a sentença e todos os documentos que devam acompanhar devem estar devidamente chancelados, salvo que, para as decisões oriundas de Estados com os quais o Brasil tenha tratado em vigor, que preveja a dispensa dessa exigência. Vamos entender, no capítulo 3 do Código Penal e Processo Penal, para que as sentenças estrangeiras produzam que os efeitos com relação aos crimes que, embora cometidos no estrangeiro, ficam sujeitos às leis brasileiras. Artigo 7º, que trata de extraterritorialidade. As mesmas devem ser homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Será o Procurador-Geral da República, sempre que tiver conhecimento da existência de sentença penal estrangeira emanada de Estado, com a qual o Brasil tenha tratado de extradição, o que é imposto medida de segurança pessoal ou pena acessória, que deve ser cumprido no Brasil. Quem pedirá ao ministro da Justiça providências para obtenção de elementos que habilitem a requerer a homologação de sentença? Isto posto de acordo com o artigo 789. Observando os demais procedimentos do artigo e que demonstra que a aplicação de sentença penal estrangeira para o que a aplicação de medida de segurança do nosso país depende do compromisso entre o Brasil e o Estado, prolator da sentença. Nos casos de reparação de dano, restituição e outros efeito civil, o interessado na execução da sentença penal estrangeira pode requerer ao Supremo Tribunal Federal a sua homologação. Vai observar que a respeito prescreve o Código Civil, no artigo 790, e do Código de Processo Penal. Entretanto, constamos que não é possível a homologação de sentença penal estrangeira condenatória à pena privativa de liberdade, caso não seja possível que a extradição do acusado para o país. Podemos agora concluir sobre esse tema de grande valia no cenário internacional e nacional para auxiliar no combate a crimes internacional, que vai garantir o que a vítima, a reparação pelo mal sofrido, o reconhecimento de uma sentença estrangeira pode ser parcial, com reconhecimento apenas de parte dos seus efeitos, ou total, sendo possível atender aos requisitos e procedimentos dispostos na lei brasileira. Entretanto, para que venha a ser sancionada uma lei que está vigente naquele país, não seja as mesmas aparentes ou as mesmas penas, ou mesmo tipo penal, que vai caracterizar, mas o cumprimento de uma pena no exterior, ela pode ser compensada aqui no Brasil, ou o cumprimento de uma pena aqui no Brasil pode ser compensada no exterior, no caso de extradição. Obrigado, nobres senhores. Lembre de uma coisa, o Brasil, ele nunca extradita alguém para morrer em pena de morte, em países que há pena de morte. Bem-vindo, Brasil! Nosso coração é muito grande e vamos que vamos entreter!